Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de robótica. E hoje a gente vai falar de alguma coisa que é muito presente na robótica, que é a automação. Mas o que é automação? Bem, se você for lá no dicionário e for pesquisar o que é automação, você vai ver isso aqui, ó. Que automação vem do latim automatus, que significa mover-se por si só, tá? Então, dentro da robótica a gente cria robôs que movem sozinhos? Criam. A gente cria robôs que a gente necessita dar algum comando para ele? A gente cria também. A gente cria robôs que vão devolver alguma coisa pra gente, que vão mostrar alguma coisa pra gente quando a gente interage com eles? Tem também, tá? Então, a robótica que a gente tem, ela vai ter diversos modos de interação com o robô, e um deles também é deixar eles interagirem sozinhos, deixar eles agirem sozinhos e tomarem decisões sozinhos, tá? Não é parecido com uma inteligência artificial, porque essas decisões deles são limitadas pela gente, a gente tem que programar, tá certo? Mas já é uma certa autonomia, ou seja, ele já consegue fazer alguma coisa sozinho, tá certo? E um dos principais locais que a gente consegue encontrar a automação é na indústria, tá? A gente vê muito na construção de carros, por exemplo, que tem esses braços robóticos que colocam as peças no lugar, que fazem a solda, aperta parafuso. Então eles trazem uma precisão maior quando trata-se de construir alguma coisa, tá certo? Eles vieram para substituir pessoas que estavam fazendo esses trabalhos que eram repetitivos, que eram cansativos. E essa automação, ela foi muito beneficial, tanto para a produção, tá, de ter uma qualidade maior, porque o erro que o robô vai ter é muito menor do que se fosse um humano, e de ter uma rapidez maior. Então a gente consegue ter uma qualidade e uma velocidade maior desenvolvendo alguns projetos, tá? Então, existe automação no dia a dia? Existe automação no dia a dia. Claro, como você pode até lembrar, eu mostrei para vocês lá na minha aula passada, de algumas semanas atrás, a gente conversou um pouco sobre como funcionam os postes de luz, tá? Tem automação num poste de luz? Tem. Se você lembrar desse sensorzinho aí que eu mostrei para vocês, ele é um sensor de luz e ele é um sensor de luminosidade e a gente consegue perceber a luz com ele, tá? E o meu poste toma a decisão de acender ou apagar baseado nesse estímulo que a gente está dando no sensor de luz. Então, se está escuro, ele acende. Se está claro, ele apaga. E isso ajuda em quê? Dele tomar essa decisão sozinho. De a gente não precisar ficar lá ligando e desligando sempre o poste, tá certo? Então, é uma automação? É uma automação. Ele está fazendo isso automaticamente, tá? Então a automação vem para facilitar a nossa vida e economizar o nosso tempo também. Então, se eu vim aqui para minha casa, eu consigo ter alguma coisa dentro da minha casa que seja autônoma? Sim, já existem casas inteiras que são autônomas também, que têm uma certa autonomia, que a gente chama de casas inteligentes. Casa inteligente, ela pensa mais ou menos, tá? Mas ela tem, a gente consegue ter controle sobre as coisas dela. Por exemplo, eu consigo com minha casa inteligente abrir e fechar a minha porta, por exemplo, com a minha digital. Com a minha casa inteligente eu consigo monitorar a temperatura dela e quando estiver ficando muito quente, o meu ar-condicionado ligar sozinho para regular essa temperatura para ficar mais agradável para mim. Eu consigo ter uma conexão, por exemplo, com painéis solares e esses painéis alimentarem exclusivamente minha geladeira, por exemplo, que tem que ficar ligada 24 horas e assim eu economizar mais energia. Então eu consigo ver o meu gasto de energia e com esse gasto de energia eu direcionar de uma forma inteligente a minha energia. Então fazer uma compensação, por exemplo, puxar parte da rede elétrica, puxar parte da rede solar e direcionar esse tipo de energia para a gente ter uma eficiência maior. Então tem diversas coisas que a gente consegue fazer dentro da nossa casa inteligente, mas principalmente coisas simples que vão economizar o tempo no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a gente pode ter um acionamento de lâmpadas ou até mesmo do meu jardim. Então, eu dentro da minha casa, eu poderia
ter o meu celular e estar deitado na minha cama e com o meu próprio celular eu desligar as minhas luzes. Ou eu alterar a quantidade de luminosidade durante o dia. Por exemplo, quando já fosse ficando mais escuro, ela acender numa certa luminosidade e quando já tivesse mais tarde, ela colocar um pouco mais de luminosidade para iluminar melhor. Então existem formas de a gente trabalhar com essa automação que seria mais proveitoso para a gente e a gente estaria gastando menos energia. E o outro exemplo aí que eu dei do jardim, a gente poderia, por exemplo, não colocar um irrigador automático dele tá lá 1 hora do dia, ele acende, ele liga e faz a irrigação das plantas. Mas ter um irrigador inteligente, dele só ligar quando realmente o meu solo tivesse mais seco. E aí ele tem um sensor de umidade no solo e perceber que ali a minha planta estava muito seca. Se teve um dia muito quente, minha planta secou mais, ele vai fazer uma irrigação de uma forma inteligente ao invés de ter um horário pré-determinado. Tá? Então a gente tem diversas formas de fazer esse tipo de automação, de pensar em formas de resolver alguns problemas. Tá? E para vocês hoje eu vou trazer uma automação bastante simples, que a gente vê em vários locais hoje em dia, que é a trava inteligente da porta. No caso, a gente ter em vez de utilizar uma chave, a gente utilizar uma senha num teclado e a gente conseguir ter esse tipo de acesso. Por exemplo, em alguns prédios, as entradas são assim, tá? Você ter lá a própria senha na sua casa e ela só abre quando você digita, ou a senha quando digital. Mas como no Tinkercad a gente não tem acesso ao leitor digital, eu fiz um teclado para a gente digitar a senha e mostrar esse funcionamento, tá? Então, vamos lá para o Tinkercad para ver esse projetinho legal de automação residencial que a gente está estudando agora, tá? Então, aqui no Tinkercad, vocês vão ver que tem o meu teclado aqui em cima e eu vou ter um monitor ali LCD e eu vou ter um servomotor. Tá, mas o que é isso aí, tio Igor? O que é isso aí tudo conectado? Se você parar para pensar, eu vou ter que ter alguma resposta do meu Arduino ou de onde eu estou colocando a minha senha, do meu robô, para ele me dizer se eu acertei ou se eu não acertei a senha, tá? Então eu vou ter que ter uma resposta visual. Então por isso que esse monitor de LCD está aí. Ele vai lembrar muito aqueles monitores de celular antigo, tá certo? Que a gente vai ter pixels, pequenos quadradinhos, onde a gente vai escrever números ou letras, tá? Então se eu colocar ele para funcionar aqui, para iniciar a simulação, ele vai começar digitando uma frase escrita vamos lá, que eu tenho que colocar aqui a minha senha, tá? Se eu colocar a minha senha incorreta, vocês vão ver que ele vai dizer aí senha incorreta, tente de novo, tá? E se eu colocar a minha senha correta, ele vai liberar o meu acesso. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, que é uma senha super complexa, não é mesmo? E eu vou dar o meu Enter, que é nesse asterisco, e ele vai dizer aqui senha correta, e o meu motor se moveu, e o meu LED acendeu para liberar o acesso, tá? Então, é uma montagem muito simples e funciona perfeitamente, tá? Se você parar para pensar, isso não é tão complexo, a gente tem muito fio ligado e o funcionamento dela é bastante simples, tá certo? A parte que é um pouco mais complicada vai ser a parte de código, tá certo? A parte de código vai ser um pouquinho pesada e aí eu posso direcionar uma aula só para isso, tá? Mas o funcionamento dela, explicando aqui um pouquinho do código por alto, eu tenho que colocar o meu teclado para funcionar, dizer quais são as teclas e estabelecer uma senha para eu poder comparar com o que é que eu estou digitando. Então, eu tenho que predefinir uma senha para esse teclado para poder desbloquear com o meu motor, tá certo? Então, a minha porta, a minha trava automática aí com o meu teclado membrana, eu tenho que dizer qual é a minha senha e fazer essa comparação à medida que eu estou digitando. Então, para fazer esse tipo de comparação aqui no código, vai comer um pouquinho de tempo, vai ter um pouquinho de trabalho para a gente digitar aí tecla por tecla e conseguir entender o que é que o meu robô está fazendo, o que é que meu Arduino está fazendo para transformar isso em uma trava automática, tá? O funcionamento
é simples, a execução é um pouco complexa, mas é um projeto que funciona muito bem, tá? Explicando aqui um pouquinho do LCD, se você vê aqui ele funcionando, esse é um LCD 16:2, porque ele tem 16 colunas por 2 linhas. Tem como a gente fazer mais coisa com LCD? Tem. Tem como eu fazer até um joguinho utilizando um LCD? Tem também, tá? Então, futuramente a gente vai ter muito mais dessas partes aqui com uma certa interação, tá bom? Eu vou mostrar algumas coisas legais que dá pra gente fazer com o LCD e alguns outros projetos também sem ele, mas que a gente consegue ter outro tipo de interação bem legal também com o Arduino, como por exemplo fazer algum tipo de jogo, tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por terem comparecido a essa aula, tá? E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa para perguntar pra gente, entra lá no dúvida@madebyrobotica.com, manda um e-mail pra gente, tá certo? Que eu ou qualquer outro professor vai responder para você. Muito obrigado por terem comparecido hoje e até a próxima.